Seja uma bênção em todo lugar. E eu falei, irmãos, como a primeira mensagem desta série, eu falei a respeito de uma menina sem nome, que era praticamente uma escrava que trabalhava na casa de Naamã, que era leproso, né? E ela, muito assim, injustiçada, porque foi levada cativa, ela não guardou mágoa, ela não ficou, guardando ressentimento no seu coração, porque o seu patrão, que era Naamã, e a sua patroa, que era a esposa dele, ela podia ver os seus patrões, assim, com muita amargura, mas não, ela não deixou que toda aquela situação entrasse no seu coração, embora ela tivesse toda a razão para andar amargurada, para andar chateada, né? Enfim, ficar com o coração revoltado. Mas ela não, irmãos. Ela, quando teve oportunidade, e sabendo que Naamã era leproso, ela falou: olha, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, lá tem um profeta que poderia curá-lo. Bom, a história os irmãos já conhecem, eu estou fazendo só um resumo. E Naamã foi mesmo, só que em vez de ir ao profeta, foi ao rei, quase que há uma situação, um conflito diplomático, né? Mas depois ele chegou até o profeta, Eliseu, e ele mandou que Naamã mergulhasse, quantas vezes? 7 vezes. Ele não queria mergulhar, mas foi convencido pelos seus auxiliares. Ele mergulhou, e na 7ª vez que Naamã mergulhou, ele ficou curado. Então ele ficou muito feliz. Ele falou que não havia outro Deus a não ser o Deus de Israel e tal. E então nós focamos não no milagre em si, que foi um grande milagre, mas na postura daquela menina, que nem o nome dela a Bíblia registra, irmãos. Nem o nome dela. Ela foi uma heroína anônima, né? Ela foi uma mulher, uma jovem, né? Talvez até um adolescente, que o seu nome não foi citado, a sua família não é falada, mas ela estava ali realmente numa situação completamente diferente daquela que ela gostaria de estar, mas não deixou que as circunstâncias ditassem o seu comportamento e a abençoou. Ou seja, ela foi uma bênção naquela casa onde ela estava. E eu pergunto: você é uma bênção onde Deus te coloca? No seu trabalho, na sua casa, na sua família, com aquelas pessoas que você não conhece, que não conhecem você? Nós trabalhamos em cima disso, irmãos. Nesta manhã, a segunda mensagem desta série, eu quero falar sobre estamos sendo observados em todo o tempo. Você pode repetir comigo? Estamos sendo observados em todo o tempo. Agora sim, vá comigo no segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo Reis 4, de 8 a 11. Pode ficar sentados, irmãos. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Versículos de 8 a 11. Se você achou, diga amém. Diz assim, versículo 8. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. A história continua, a história não é só isso, a história
é muito bonita. A história tem assim, momentos de muita tensão, né? Gostaria até que os irmãos, talvez eu cite durante a mensagem alguma coisa da história, mas a história, ela tem os momentos assim de muita euforia, de muita alegria, de muita expectativa, de muita tensão, de morte, de ressurreição, né? Mas eu quero ressaltar nesta manhã exatamente quando, no versículo 9, esta mulher disse assim ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Na minha versão, na versão, a versão corrigida, que eu tenho também, eu tenho praticamente todas as versões da Bíblia em casa. Aliás, hoje em dia, né? Antigamente a gente comprava várias versões. Hoje em dia você tem no smartphone as versões, várias versões, você baixa, né? Mas de vez em quando nada melhor do que pegar a Bíblia de papel mesmo para ler, né? Não é verdade, irmãos? Alguém concorda aqui, irmãos? É bom, isso aqui poxa, é muito prático, mas de vez em quando eu quero... Eu tenho muitas Bíblias, eu confesso que algumas estão empoeiradas porque eu não uso todas, né? Eu tenho uma Bíblia lá, essa corrigida, que está escrito... Nesse versículo, em vez de estar escrito, vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus, tem a expressão que eu vou usar aqui: tenho observado que este que passa por aqui é um santo homem de Deus. Quer dizer, tenho observado, aquela mulher observava ele. E essa Bíblia corrigida, não é corrigida não, deixa eu ver o nome da Bíblia, eu anotei aqui. Daqui a pouquinho eu vou achar, está em algum lugar aqui. Edição corrigida e revisada. Ela foi de um pastor, um homem que foi meu pastor durante 10 anos. Esse pastor que eu falo de vez em quando, que ele foi militar, serviu aqui na base aérea, ele foi da Força Expedicionária Brasileira, da FEB, lutou na Segunda Guerra Mundial, né? Com 24 anos, mais ou menos, na época da guerra, e as mensagens dele eram histórias, eram verdadeiras histórias vivas, que ele contava das guerras da Itália e tudo, né? E ele, inclusive, ele gostava de desenhar, ele desenhava aquele senta-pua, né? Que é um logo, assim, da Força Expedicionária Brasileira. E ele faleceu em 1996, eu já não estava mais lá na igreja dele. E quando eu fui pregar lá, e o coral da nossa igreja foi cantar em 2001, tinha Josué, tinha Margarete, alguns irmãos que eram desse coral, né, ainda estão conosco hoje. A esposa dele, né, que é a pastora Gilda, foi, né, a nossa pastora junto com ele durante muitos anos. Ela sentou do meu lado e ela falou assim: pastor Jorge, eu quero te dar a Bíblia que foi do seu pai. Aí na hora eu não entendi, foi do meu pai, o meu pai, né? Aí depois ela deixou uma carta dentro, e, né, agradecendo a Deus pela minha vida, e que o esposo dela, pastor Adolfo, ficaria muito feliz ao saber que a Bíblia dele estava sendo passada para mim. E a Bíblia dele, irmãos, é cheia de informações, de rabiscos, de anotações, de esboço. É uma verdadeira enciclopédia, além de ser a própria Bíblia. Então, de vez em quando, que eu não quero consultar uma Bíblia um pouquinho diferente na sua versão, eu vou lá. É a Bíblia, edição corrigida e revisada. E exatamente essa expressão que eu quero introduzir a mensagem. O profeta Eliseu passava todos os dias em frente à casa de uma mulher rica. E ele era convidado a fazer uma refeição na casa dela, certamente com o consentimento do marido dela, né? Ele entrava, fazia uma refeição, e toda vez que ele passava ali, ela chamava e ele fazia uma refeição. Aí ela, irmãos, chegou para o seu marido. Olha só a questão, como é importante, porque ela sendo casada, se o marido não entrasse na história aqui, ia ficar uma situação meio complicada, mas ela foi falar com o seu marido, apresentou uma ideia, o seu marido gostou da ideia. Olha,
ela usou essa seguinte expressão: eu tenho observado que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele aqui em cima? Vamos, marido bonzinho esse, irmão. Aceitou, fez lá um aposento para ele. E o que me chamou a atenção também ontem, quando eu estava alinhavando, né, esse esboço, irmãos, foi que colocaram no quartinho do profeta, irmãos, uma lamparina. Deixa eu ver aqui o versículo que fala, né? Colocaram no quarto dele, um quarto pequeno, hein? Uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando eu estava fazendo essa leitura, sabe o que me veio à mente, irmãos? Essa semana, as redes sociais caíram, na verdade. E muita gente, claro, eu mesmo, até para as questões da igreja, né, a gente sente falta. E pessoas que trabalham. Aliás, é uma ferramenta de trabalho, com certeza. Mas isso porque a sociedade nos impõe, irmãos. Isso a sociedade nos impõe e a gente acaba dependendo dessas coisas. O que o profeta Eliseu precisava era apenas uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Eu achei interessante como realmente, às vezes, a gente usa muitas coisas por causa da praticidade, por causa do conforto, por causa até da necessidade, mas se a gente for a fundo mesmo, talvez seja o que a gente precisa: uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina e um copo d'água e comida, né? Claro, que ninguém come. Não é verdade, irmãos? E às vezes, quando nós não temos alguma coisa que nós tanto gostaríamos, como quando nós perdemos, a gente enlouquece. A gente enlouquece, não é? E a expressão que me chamou a atenção é exatamente esta, irmãos. E nessa segunda mensagem, seja você uma bênção em todo lugar, vamos refletir então um pouco sobre o profeta Eliseu e como ele dava o seu testemunho de homem de Deus, muitas vezes sem abrir a boca, porque aquela mulher falou: eu tenho observado. E a observação normalmente é com os olhos. E a observação não é uma vez. A observação não é só uma vez. Agora, você sabe o que significa o nome Eliseu? Significa Deus é salvação. Ele foi o sucessor de Elias. Eliseu foi um profeta exemplar. Ele recebeu a capa da unção de Elias. Sabemos que ele era um homem perfeito, como qualquer homem, como qualquer um de nós, irmãos. Mas ele dava um bom exemplo onde ele passava. Uma vez um pastor falou comigo, foi até o pastor Marco, da Nova Vida de Copacabana. Ele falou que ele observa, assim, tem pessoas que têm mais facilidade de observar, né? Eu sou uma dessas pessoas, que eu acho que eu tenho facilidade e eu gosto de observar. Ele falou assim: eu costumo observar uma pessoa muito mais quando ninguém está vendo o que ela está fazendo. No trabalho, dirigindo, assistindo a sua televisão. É verdade? E é verdade, irmãos. Essa observação que esta mulher fez, certamente envolvia, sabe, a conduta dele quando ele estava sozinho, quando ele não estava com Geazi, que era o seu discípulo. E Eliseu foi discípulo de Elias, irmãos. E quando Elias foi levado ao céu num redemoinho, numa carruagem de fogo, né? Apareceu a carruagem, ele foi levado no redemoinho. Ele pegou a sua capa e ele tornou o seu sucessor. Vamos ler rapidamente aqui 2 Reis 2, 9 e 14, só para nos situarmos, irmãos. Você está em 2 Reis 4, depois é só você voltar algumas páginas. 2 Reis 2, 9 a 14. Diz assim: quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. E isso é Elias falando para Eliseu.
Eliseu disse: quero receber por herança a porção dobrada do teu espírito. Elias respondeu: você fez o pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho, e ao ver isso Eliseu gritou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais Elias foi visto, irmãos. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão, pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Eliseu era o servo de Elias, porque o profeta tinha os seus discípulos, né? Assim como Eliseu tinha também um discípulo. Quem sabe o nome do discípulo que é chamado do moço do profeta? Quem sabe o nome? Geazi, que não agiu nada parecido com Eliseu, quando Eliseu era servo. Geazi, ele foi ganancioso. Quando Eliseu cura Naamã, Eliseu não aceitou nada de Naamã, mas Geazi foi lá para tentar se aproveitar, e acabou ficando leproso. Mas isso é uma outra história. É outra história, irmãos. Então, aqui nesse texto que nós lemos, foi o exato momento quando Eliseu, ele pega a capa de Elias, que foi elevado aos céus. Elias não morreu, né? Há dois homens que a Bíblia cita que não morreram. Um é o próprio Elias, né? E quem sabe o nome do outro? Enoque, né? Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. É verdade, irmãos? Eliseu pega a capa de Elias, e com a capa vem a unção também de Elias, e logo o primeiro milagre acontece quando as águas do rio se dividem. Então Eliseu, irmãos, era um homem de Deus, imperfeito, certamente pecador, mas ao observar a conduta desse homem, a mulher foi conversar com o marido para fazer um quartinho para ele. Eu queria que você repetisse mais uma vez qual é o subtítulo da mensagem desta manhã. Nós estamos sendo observados. Pode falar bem alto? Nós estamos sendo observados. Olha para quem está do céu e diga assim: nós estamos sendo observados. Não estou dizendo das câmeras que estão espalhadas em toda parte, não, irmãos. Toda parte tem uma câmera. Todo dia o noticiário mostra desastre, acidente, crime, furto, né? Nós estamos sendo observados. O mundo está de olho em nós. Eliseu passou grande parte da sua vida sendo discípulo de Elias. E certamente muito do que ele aprendeu, irmãos, aprendeu com o seu mestre. Elias foi aquele profeta, né, que embora tenha tido seu momento de fraqueza, de depressão, de se esconder, de ir para uma caverna, mas ele era um homem de Deus. Ele orava para chover e chovia. Ele orava para não chover e não chovia. Ele sozinho, enquanto o povo estava claudicante, estava fraquejando, né, ele falou: vocês estão cocheando, vocês estão duvidando. Se vocês acham que Baal é Deus, sigam a Baal. Né? Porque Elias também ele já estava chateado com a inconstância daquele povo. Então teve aquela grande demonstração, né, quando Elias destrói os sacerdotes e os profetas de Baal. Só que depois a Jezabel, mulher do rei Acabe, manda uma mensagem para ele, ele vai se esconder na caverna. Mas era esse profeta, esse grande profeta, esse homem de Deus, e Eliseu aprendeu com ele. Uma grande verdade, irmãos, é que todos nós devemos saber com quem estamos andando para aprendermos com aquelas pessoas que podem nos ensinar. Com quem você tem andado? Quem tem formado a sua opinião? Será que é a televisão? Será que são as redes sociais? Até no que diz respeito à liderança cristã, nós temos que ter cuidado, irmãos. As redes sociais estão aí
com todo tipo de ensino. Eu gosto de pesquisar quando eu quero saber. Há perguntas na Bíblia que são difíceis, então eu quero saber sobre a árvore da vida, eu quero saber alguma coisa sobre o Apocalipse, eu quero saber alguma coisa sobre a vinda de Cristo, sobre o milênio. Eu tenho uma visão geral e às vezes eu vou lá para saber qual a opinião, qual é a visão do pastor Hernandes Dias Lopes, qual é a visão do pastor Augusto Nicodemos, qual é a visão do bispo Walter, que inclusive está enfermo, não sei se os irmãos viram, está pedindo oração, que a igreja ore por ele, e acho muito legal sobre vários assuntos que às vezes a Bíblia ela não dá assim uma definição, e a gente tem que estudar, a gente tem que procurar ouvir com quem realmente conhece e tem algo para dizer. Mas também, por outro lado, irmãos, as redes sociais estão cheias de mestres dos seus próprios ventres, pessoas que distorcem a palavra de Deus, e às vezes nossos adolescentes estão indo atrás, nossos jovens estão indo atrás, pessoas antigas na igreja estão se deixando levar. Vou dar só um exemplo aqui, nós temos hoje nas redes sociais, na liderança evangélica, dois extremos com relação ao dízimo. O dízimo é aquele negócio, irmãos, ou você tem o seu coração e entende, e entrega o dízimo ao Senhor, ou então vai ficar questionando, dizer que é do tempo da lei, que Jesus não pediu dízimo, que não sei o quê. Isso é conversa para quem não quer dar. É aquela história, de uma pessoa chega para outra e pergunta assim: poxa, fulano, você dá seu dízimo todo mês? Eu dou sim. Aí a pessoa deu um número lá aproximado, R$1.000 por mês, é R$1.000 por mês, 2 amigos, Poxa, você sabia que você dando esse dízimo todo mês, em 10, 12 anos, você compraria uma Ferrari, um carro lá, carro caro lá, Mas na história é a Ferrari, que não daria para comprar a Ferrari, mas vou botar um Camaro, usado. Em 10 anos, R$1.000 por mês e tal, não sei o quê. E aí, quem era contra o dízimo, alegou que esse R$1.000 que ele gastava por mês dando de dízimo, se ele não desse o dízimo, ele poderia ter juntado e comprado um Camaro, um carro caro. Aí o que dá o dízimo falou assim: e você? Falando, você dá? Eu não dou não. Aí sabe o que dá falou? Cadê o seu Camaro? Não precisa nem de explicação a moral da história, não é verdade, irmãos? Mas você vai encontrar na internet pastores, irmãos, olha, que se converteram numa igreja, uma igreja que o terreno foi comprado com as ofertas e os dízimos, que a igreja foi construída com as ofertas e os dízimos, que a igreja foi equipada, abriu outras frentes e congregações, equipou com som, com banco, com cadeira, com tudo, que a pessoa ficou ali da igreja 10, 20, 30 anos, agora Deus, e ele usufruiu do dízimo de muita gente que contribuiu para que ele pudesse estar num lugar, numa igreja, servindo a Deus e conhecendo a Deus. Agora, o dízimo não é mais de Deus, o dízimo não é mais bíblico, o dízimo agora é da lei. Então, a gente vai encontrar pastores renomados, irmãos, trazendo esses ensinamentos, como também o outro extremo, onde, o dízimo é colocado como se fosse, a oferta de Abraão, o Isaac, a pessoa tem que dar tudo. Então esses são os dois extremos. Eu acho que o crente que quer servir a Deus, que quer fazer a obra de Deus, ele entende, e também se não entende, Deus abençoa, que Deus abençoe, mas é um princípio daqueles que servem a Deus. Temos outros ensinamentos também de líderes, eu não vou citar aqui, mas outros que às vezes confundem mais as pessoas. Então, veja, aos pés de quem os irmãos estão se assentando para beber da sabedoria, para beber da sabedoria. Eliseu se assentava aos pés do profeta Elias, e é por isso que aquela mulher olhava para ele todas as vezes que ele passava e falava: tenho observado que este que passa
todo dia em frente à nossa casa, é um verdadeiro servo do Senhor. Amém, irmãos? Voltando ao texto, vemos que a sunamita, antes de falar com seu marido para fazer o quarto para o profeta, ela então fez essa observação. Ou seja, ela observava a conduta, mesmo sem ele pronunciar uma só palavra. A nossa vida está sendo observada mesmo sem abrirmos a nossa boca. Mesmo sem abrirmos a nossa boca. Irmão, da mesma forma o mundo está nos observando. Desde o momento que nos levantamos da cama até quando vamos dormir, a nossa vida está sendo observada. Eu creio que foi exatamente isso que Jesus falou lá em Mateus 5, de 13 a 16. Nem precisamos ler não, você conhece. Jesus falou que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Exatamente isso, com outras palavras. Né? O sal é para salgar, o sal é para abençoar, o sal é para ser útil, o sal ele dá sabor, né? Ele tempera, quer dizer, dá sabor, e ele também, na época que Jesus escreveu isso, o sal não era só para dar sabor, não tinha gelo, irmãos, o sal ele conservava, ainda hoje, ainda conserva, mas não é usado tanto para conservação, muito mais para dar o sabor. E Jesus falou, olha, se o sal perder o sabor, ele vai se tornar insípido, né? Sem sabor. Ele não vai servir para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E isso eu ouvi uma vez no seminário, o pastor falou que era exatamente isso que acontecia. Roma, que era o grande império dominador da época, né, de Jesus, eles dominavam o mundo da época, não é verdade, irmãos? Então, eles pavimentavam muitas estradas que ligavam cidades e aldeias e vilas para passar os cavalos, por exemplo. E eles muitas vezes jogavam o sal que não servia mais, porque o sal tinha um valor muito grande, né? O valor intrínseco do sal era muito grande na época. Hoje em dia não, hoje em dia o sal custa R$1, R$1,50, R$2, não é verdade? Mas o sal que perdia o seu sabor, que fosse contaminado, ele era jogado no chão para ajudar a pavimentar as estradas onde os cavalos iam passar e as pessoas. Exatamente o que Jesus falou. O sal, quando perde o sabor, ele não vai servir mais para nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha que tem um sentido metafórico, tem um sentido, né, figurado, mas tem muito sentido, irmãos. O sal, que somos nós, quando nós deixamos de salgar, ou seja, quando o testemunho é um testemunho ao contrário, é um antitestemunho, então o efeito é o contrário. Por isso que, de alguns anos para cá, quando você ouve falar de um político crente, cristão, evangélico, de determinada igreja, mas de repente ele foi pego aceitando suborno, né? Ou está preso, ou foi pego em uma situação constrangedora, sabe, e tal, está envergonhando, é como se aquela pessoa estivesse sendo pisada. Ao invés de dar o bom testemunho de Cristo, ela está dando o antitestemunho, está atrapalhando mais, né, pessoas conhecerem a Cristo. E foi isso que Jesus falou. Uma pessoa quando... Por isso que a política, irmãos, eu acho que nós devemos ter bons crentes políticos, né? Crentes de verdade mesmo, né? Homens de Deus, mulheres de Deus. A nossa igreja, a nossa denominação, né? Por orientação do nosso bispo, a igreja não se liga a nenhum tipo de partido, a igreja não dá seu apoio a nenhum candidato, a nenhum partido, né? Qualquer irmão pode ser candidato, né? Qualquer irmão tem essa prerrogativa de ser candidato, mas a igreja, ela não faz campanha. Alguém pode dizer amém, irmãos? Agora, cada pessoa individualmente tem possibilidade, tem direito, né, até de se candidatar. Agora, aqueles que são crentes, evangélicos, seja da Nova Vida, da Assembleia, né, ao chegarem lá, irmãos, tem que dar o bom exemplo. Tem que dar o bom exemplo.
Porque, assim como a vida do profeta Eliseu estava sendo observada, não só pela mulher, por tanta gente, assim também aquela pessoa está sendo observada. Aquele atleta que é jogador de futebol, né, que quando faz um gol, levanta a mão e agradece a Deus, a vida dele está sendo observada, não é só naqueles 90 minutos de fama, não. A vida dele está sendo observada nas redes sociais, o que ele posta nas redes sociais, onde ele vai, com quem ele está, sabe? O que ele está fazendo. Agora as redes sociais estão escancarando mais a vida das pessoas. A vida das pessoas. Eu creio que foi exatamente isso que Jesus falou quando ele falou sobre o sal e sobre a luz. Em outras palavras, ser sal e luz significa ter uma vida que glorifica a Deus em tudo. Amém? Ser sal e luz é viver de tal maneira que tudo que fizermos glorifique a Deus. Agora eu já estou caminhando para o final, mas deixa eu contar uma história que eu ouvi do próprio pastor Hernandes Dias Lopes, em uma de suas mensagens, que eu gosto muito de acompanhá-lo. Ele foi pregar em uma determinada igreja, aqui no Rio de Janeiro. Ele é de Vitória. Ele é da igreja presbiteriana de Vitória, mas eu acredito que ele nem pare na igreja dele, porque ele é tão convidado para ir nas igrejas, nos congressos e tudo. Ele veio pregar numa igreja aqui no Rio de Janeiro. Ele falou o lugar, mas eu esqueci. E ele pregou contra o pecado. Ele pregou a mensagem contra o pecado, falando e tal, que é a mensagem bíblica contra o pecado. E depois alguns jovens foram procurá-lo, aborrecido com ele, jovem da igreja, dizendo que ele não podia ter pregado daquela forma, contra o pecado, contra os jovens se divertir em balada, em boate, em bebedice e tal, porque eram jovens e tal. E perguntou: mas o senhor acha errado, pastor, nós que somos jovens, a gente aproveitar a vida, né? A gente ir para uma boate, se divertir, dançar, para as baladas? Nós somos jovens, a gente beber de vez em quando, o que tem? Nós somos crentes, mas nós somos jovens. A resposta dele, irmãos, eu acho que seria a resposta que Jesus daria. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele respondeu assim: não, vocês podem fazer tudo isto que vocês acham que podem fazer. Vocês podem fazer mesmo, desde que seja para a glória de Deus. Se lá na boate, dançando e assistindo os espetáculos de striptease, por exemplo, se vocês acham que podem estar lá para a glória de Deus, então podem ir. Se vocês acham que podem ir para as baladas, se divertir com os amigos, bebendo, se vocês podem ir para lá para a glória de Deus, vocês podem ir então, não tem problema nenhum não. E cada coisa assim que a gente entende ser contra a palavra de Deus, ele falava: vocês podem. Pode levar a namorada para o motel? Vocês são jovens. Se vocês podem fazer isso para a glória de Deus, porque não ia adiantar qualquer argumento, irmão, sabe? Qualquer argumento, porque eram jovens criados na igreja, conheciam a palavra, não ia adiantar. Então, o melhor argumento foi esse. É como Jesus, ele quando vinha com principalmente os fariseus fazendo perguntas capciosas, pegadinhas: qual é o maior mandamento? Senhor, esta mulher foi apanhada em adultério. Isso tudo é para surpreender Jesus em alguma falha. Aí Jesus vinha e falava, por exemplo: olha, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, todos eles. Porque os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. E os 6 mandamentos seguintes é o relacionamento entre as pessoas. E quando Jesus falou: olha, vocês podem tacar pedra na mulher sim, ela não devia ter feito isso, ela errou, ela falhou, mas só pode tacar pedra quem não tem pecado. Aí foi saindo um por um. Eu diria que pastor Hernandes, ele teve a sabedoria de Jesus e falou: vocês podem ir para qualquer lugar, vocês podem fazer qualquer coisa,
contanto que seja para a glória de Deus. Eles ficaram aborrecidos, ficaram chateados, não sei o quê, pastor pregou, foi embora. Muito tempo depois, muitos anos depois, o pastor Hernandes volta a essa igreja e foi procurado por uma senhora. E fez aquela pergunta, que ninguém deve fazer essa pergunta ao pastor, irmãos. Olha, não faça essa pergunta ao pastor se você ficar um tempo sumido da igreja, se você, enfim, faz tempo que você não encontra o pastor e você pergunta assim, pastor, o senhor está lembrado de mim? Essa pergunta é a pergunta maldosa, irmãos, tá bom? Aí o pastor, se quiser ser um pouco simpático, ele vai fazer, a irmã não me é estranha, não. Mas se ele quiser ser verdadeiro mesmo, vai dizer, não estou lembrado não, irmãos. Uma irmã procurou o pastor Hernandes Dias Lopes, e claro que ele não lembrava, mas só lembra quando o senhor esteve aqui no ano tal, e pregou, e meu filho foi um daqueles jovens que procurou o senhor aqui, e o senhor falou contra o pecado, e falou que eles podiam fazer mais para a glória. Pois é, pastor, aquela palavra mudou a vida do meu filho. Mudou a vida do meu filho. E realmente, irmãos, realmente, o mundo não precisa que a igreja seja igual ao mundo, para a gente poder ganhar o mundo. A igreja tem que ser igreja, crente tem que ser crente, servo de Deus tem que ter servo de Deus. É claro que muita coisa muda, os meios de comunicação mudam, mas a essência da palavra, a igreja não precisa se tornar uma boate, você concorda, meu irmão? Amém? Não precisa para chamar os jovens, porque senão nós vamos ter jovens infantis, jovens que nunca terão um encontro de verdade com Cristo. Igreja é igreja, ela pode ter aspectos diferentes na aparência, nomes diferentes, aliás, alguns nomes até bem diferentes mesmo, mas a essência da palavra é que tem que ser pregada. Para terminar, 1 Coríntios 10, 23, 24 e depois 31 e 32. Depois os irmãos vão, quem comprou, né? Saborear aquele almoço maravilhoso. Quem não comprou, dê um pulinho lá atrás, para ver se ainda tem. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 e 24. Eu queria que a igreja lesse comigo esses dois versículos. Se você achou, diga amém. 1 Coríntios 10, 23. Leamos, irmãos. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Agora o versículo 31. Vire a página, né? Provavelmente. Diz assim. Pode deixar que eu leia agora. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejamos salvos. Então, irmãos, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eliseu, ele vivia uma vida íntegra. Que dizer de Jó que era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E de tantos outros, irmãos, de José, né? Poderia... Alô. Acho que foi eu mesmo que desliguei aqui, Luiz. É porque está na hora de acabar. Alô. Glória a Deus. Som aí para mim, Luiz. Eu ainda vou pregar outras mensagens com esta série, não é? Seja uma bênção em todo lugar. Assim como Eliseu falou aqui. Eliseu, ele estava sendo observado. Nós também estamos
Você está dentro do trem, né? Deus pegando o trem dele aí para ir para o trabalho dele lá sentadinho, né? Tendo alguma coisa. De uma forma que outras pessoas já conhecem ele, já me conhecem, onde eu trabalho. Ou se não conhecem, né? A nossa vida, ela está sendo exposta. E que seja, irmão, sempre para a glória de Deus. Amém? Que a nossa vida possa ser vivida de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Feche seus olhos e vamos orar e vamos agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu ensinamento. Obrigado, Pai, porque nós fomos tocados, Pai. E sabemos que tem que ser assim, Senhor. Eliseu, ele era observado praticamente diariamente por aquela mulher, Senhor, que não tinha nenhum outro interesse a não ser, Pai, abençoar aquele homem, porque ela era uma mulher rica, ela tinha condições. E quando ela chegou e falou para o seu marido: eu tenho observado que este é um verdadeiro homem de Deus, Senhor. Não foi uma vez nem duas vezes, foi, Pai, um tempo até ela chegar ao marido e falar. Ajuda-nos, Pai, para que a nossa vida dê um bom testemunho, Senhor. Lá no nosso trabalho, no escritório, no comércio, numa sala de aula, onde estivermos, Senhor. Não porque as pessoas estão nos observando. Isto aí é uma consequência, Pai, natural. Mas principalmente porque sabemos que se estamos vivendo uma vida íntegra, estamos agradando ao Senhor em primeiro lugar. É o Senhor que está sendo glorificado. É para a glória de Deus. Quando falamos a verdade, quando agimos com correção, com integridade, sabemos que nem sempre é muito fácil, Senhor. Há situações difíceis, situações complicadas. Há momentos, Pai, que nós podemos ser abalados com tantas coisas, Senhor, mas o Senhor sempre vai nos ajudar, sempre vai nos dirigir, nos orientar, Senhor. Mas que nós não sejamos motivo de tropeço para ninguém, Senhor. Não sejamos, Pai, sejamos bênçãos, sejamos canais de bênçãos para todos que nos cercam, Senhor. Às vezes na nossa própria casa, no meio da nossa própria parentela é difícil, Deus. Mas que o Senhor nos ajude, Senhor. Se tem alguém aqui que tem alguma dificuldade de relacionamento no trabalho, Pai, dá sabedoria, Pai, sabedoria dos céus para falar quando é necessário, para se calar, para agir, tudo no momento certo, Senhor. Se alguém tem alguma dificuldade, Pai, na igreja, Senhor, que às vezes surgem, Pai, as dificuldades, os problemas de relacionamento, mas assim como surgem os problemas, surge também a solução, porque aqui é uma casa de oração, é o lugar onde nós buscamos a Deus, e o Senhor nos ajuda, nos fortalece. A Tua palavra diz que devemos levar as cargas uns dos outros, diz também que devemos suportar uns aos outros em amor, Senhor. Eu quero aproveitar este momento, Pai, para orar por todos os pedidos de oração, pela irmã Vera, sua recuperação, Pai, pelo irmão Brás, Pai, que ele fique logo bom, ele almeja voltar a frequentar a Tua casa, Pai. Irmão José Humberto, essa cirurgia, Pai, tem misericórdia, Pai. Irmã Marinete, Senhor, louvado seja o Teu nome, ó Deus, assim como eu te louvo por todos os aniversariantes. Muito obrigado, Senhor Jesus. Ser exaltado e engrandecido, e que o amor do nosso Deus e nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, e que o povo de Deus diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor.